variação de plural dos nomes compostos, plural dos substantivos compostos e plural dos adjetivos compostos. Vamos lá. Dê o plural dos substantivos compostos. Plural de criado mudo. Bem, aqui nós temos a regra geral. Criado é substantivo e mudo é adjetivo. Então, o plural é, os dois não variam, não são classes variáveis? Criados, mudos. Olha, nesse exercício eu quero você aplicando aquela lógica que eu te ensinei. Quando é regra geral e quando é caso especial, tá? Então, diante de cada um desses vocábulos, cada um desses compostos, eu quero que você me diga, é regra geral ou é caso especial? Só assim você vai aprender e não vai esquecer mais. Plural de escola modelo. Isso aqui é o caso especial, porque eu tenho um substantivo, escola, e outro substantivo, modelo. Apesar de serem classes variáveis, o segundo está especificando o primeiro. Então, é um caso em que o segundo substantivo está agindo como intruso. Só o primeiro varia. Escolas, modelo. Plural de guarda noturno. Guarda é substantivo. É substantivo porque é o guardinha. Cuidado, hein? Porque toda vez que você olhar para a palavra guarda, você vai ficar na dúvida. Guarda pode ser o guardinha, substantivo, e pode ser um verbo, de guardar. Então, você sempre tem que perguntar, porque se for substantivo, vai ser variável. Se for verbo, vai ficar invariável. Então, vou aqui, ó, voltando aí, retomando a correção, tá bom? Aí, vem comigo, ó, guarda noturno. Bem, escola modelo acho que eu já resolvi, né? Escolas, modelo. Guarda noturno. Guarda noturno, eu tenho guarda substantivo e noturno adjetivo. Então, plural de guarda noturno são as duas variáveis. É a regra geral. Guardas noturnos. Tudo bem? Depois, plural de pão de ló. Aqui nós temos o caso especial. Quando há preposição clara, somente o primeiro varia. Então, plural de pão de ló é pães, agora sem hífen, né? Pães de ló. Atenção ao plural de mal-estar. Outro dia eu vi isso numa prova da FGV. Plural de mal-estar. O plural de mal-estar é mal-estares. Por que é mal-estares? Isso aqui é regra geral. Estar é substantivo, não é verbo não, porque é o estar mal. Então, ele atua como substantivo. É o estar mal. Por isso que ele varia. E mal é advérbio. Advérbio de modo. Por isso que o plural de mal-estar é mal-estares. Atenção. Plural de pisca-pisca. Atenção, é aquele caso especial. Verbo mais verbo. Pode variar o último, pisca, piscas, ou variam os dois, piscas, piscas. Plural de segunda-feira. Segunda é numeral. Feira é substantivo, a feira. São classes variáveis, então plural de segunda-feira é segundas-feiras. Isso é uma questão de cidadania, hein, gente? Saber plural, hein? Plural de salvo-conduto. Atenção, salvo-conduto de vez em quando cai em prova. Salvo-conduto, eu vou colocar até aqui embaixo para ter mais espaço, olha. Salvo-conduto, eu tenho duas opções. Ou eu flexiono os dois, salvo os condutos. E se eu flexionar os dois, eu estou considerando esse salvo adjetivo e conduto substantivo. É o conduto salvo. Salvo os condutos. Ou, anote aí que podem ser as duas, salvo condutos. Gente, para tudo há uma lógica. Sabe por que também pode ser salvo condutos?
Porque esse salvo você pode considerar igual a exceto, ou seja, igual a uma palavra invariável. Então, se você considerar salvo adjetivo, varia. Se você considerar salvo igual a exceto, fica invariável. Então, é salvo condutos. As duas opções estão corretas. Em salário, família, atenção. Eu tenho aqui o caso especial, em que eu tenho um substantivo seguido de outro substantivo, mas o segundo é intruso, porque está especificando o primeiro. Então, plural de salário, família é salários, família. Você está entendendo? Porque estamos aqui com o caso especial, em que o segundo substantivo especifica o primeiro. Banana, prata, é regra geral ou é caso especial? Eu tenho banana, que é substantivo, e prata, que é substantivo. O segundo não está especificando o primeiro? Não é um tipo de banana? Então, o segundo é intruso. Bananas, prata. Se você pensar assim, você nunca mais esquece isso. Plural de saca, rolha. Saca não é verbo. Rolha não é substantivo, de sacar a rolha. Tá, verbo não recebe S. Rolha recebe, porque é substantivo. Plural de saca, rolha é saca-rolhas. Agora, plural de guarda-comida. Lembra que eu disse que diante de um guarda, você tem que perguntar se é o guardinha ou se é guardar a comida. Ah, beleza. Então, esse guarda é de guardar. Guardar a comida. Eu tenho verbo mais substantivo. Plural de guarda-comida é guarda-comidas. Porque verbo não recebe S. Plural de quebra-cabeça é quebra, verbo, cabeça, substantivo. Peraí que eu vou escrever aqui em cima. Verbo mais substantivo. Então, verbo não recebe S, vai ficar quebra-cabeças. Cabeça recebe S, porque é classe variável. Plural de sempre viva. Sempre é advérbio. Viva é adjetivo, classe variável. Então, advérbio não varia, sempre, adjetivo varia, sempre vivas. Plural de coautor. Olha, co é prefixo, é invariável. Autor é substantivo. Então, plural de coautor é coautores. Plural de lança-perfume. Lança é verbo. Perfume é substantivo. Lançar o perfume. Verbo não recebe S. Então, vai ficar lança-perfumes. Plural de amor perfeito. Amor é substantivo. Perfeito é adjetivo. São classes variáveis. É a regra geral. Então, como é que vai ficar? Amores perfeitos. Gente, olha, obra-prima. Já parou para pensar nas classes desse composto? Olha que legal. Obra é o quê? Obra é substantivo. Prima é um adjetivo. É como se eu dissesse, é até um numeral com valor de adjetivo, né? Porque é a obra primeira. Entendeu? Esse prima está adjetivando a obra. É a obra-prima. Então, eu tenho duas classes que variam. Obras-primas. Repito, há autores até que dizem que esse prima seria um numeral, ou seja, seria primeira, obra primeira, entendeu? De qualquer maneira, considerando esse prima adjetivo ou numeral, ambas as classes são variáveis. É por isso que o plural de obra-prima é obras-primas. Olha que legal, que perfeito. Próximo, grão. Havendo a palavra grão ou grã ou bel, só o último elemento varia. Grão, mestres. Plural de tico-tico, são palavras repetidas. Palavras repetidas, só o último varia. Tico-ticos.
Galera, atenção ao plural de couve-flor. Muita gente erra essa em prova. Couve-flor. Ó, vou até colocar aqui para você refletir sobre isso e depois até ficar refletindo depois da aula. Você sabia que a situação de couve-flor é diferente da situação de navio e escola? Você sabia que em couve-flor aplica-se a regra geral e que em navio e escola é o caso especial? Peraí, Adriana, como assim? Vou te explicar. Couve-flor, eu tenho couve, que é substantivo, e flor, que é substantivo. São classes variáveis. Tá. Aí você poderia me perguntar assim, Adriana, mas o segundo não estaria especificando o primeiro? Não seria um tipo de couve, couve-flor? É aí que entra a gramática, que diz o seguinte, couve-flor não é um tipo de couve. Não estamos diante do caso especial em que o segundo especifica o primeiro. Não. Estamos diante de uma situação em que eu tenho dois substantivos e o segundo não especifica o primeiro, porque couve-flor não é um tipo de couve. Couve-flor é couve-flor. Couve-flor não é couve. Eu não entendo muito de couve, mas eu sei que couve-flor não é couve, tá bom? Então, não há aqui um caso especial. Entendeu a diferença? E aí, preste atenção, nesse caso, os dois variam. Porque se fosse o caso especial, só o primeiro variaria. O plural de couve-flor é couves-flores. É diferente, você entendeu? É diferente do plural de navio-escola. Em navio-escola, eu tenho dois substantivos e o segundo substantivo está especificando o primeiro, porque é um tipo de navio. Então, o segundo substantivo, ele traz uma ideia de tipo, finalidade. Navio e escola é um tipo de navio. Então, só o primeiro vai variar, navios e escola. Só que couve-flor não é um tipo de couve, entendeu? Muita gente erra essa em prova. Couve-flor, olha, gente, mesmo a gente não entendendo muito de couve, dá pra entender que couve-flor não é couve, né? Couve é couve. Eu não gosto de couve, mas eu gosto de couve-flor. Então, vamos lá. Então, vem comigo. Plural de couve-flor, variam os dois. Couves, flores. Aqui, em mula sem cabeça, você vai aplicar aquele caso especial. Havendo preposição, só o primeiro varia, igual a cavalo vapor, lembra? Então, vai ficar mulas sem cabeça. Só o primeiro varia. Olha que legal, plural de samba enredo. Eu tenho aqui dois substantivos, samba e enredo. Só que não é um tipo de samba, é um samba para enredo de uma escola, não é isso? É um samba que vai servir como enredo. É por isso que o plural de samba enredo é sambas enredo. O segundo substantivo está atuando como substantivo intruso. Só o primeiro varia. Porta-luva. Porta é verbo. Luva é substantivo. Plural de porta-luva. Olha só, olha que legal. Pense comigo. Se o singular já vem com S, então você fala assim, é o porta-luvas. A forma de singular já tem S. Então, como é que vai ser o plural? Olha, o plural, a diferença para o singular vai ser só o artigo. Por quê? Porque esse porta não vai variar mesmo. Por que o porta não varia? Porque é verbo. Verbo não recebe S. E luva é substantivo, mas já vem com S no singular. Então, no plural vai ficar igual. Você só vai mudar o artigo. O porta-luvas, os porta-luvas. Você entendeu? Então, a diferença entre o singular e o plural está na flexão do artigo. Porque no singular, o substantivo já vem com S.
É o mesmo que acontece com guarda-costas. Eu vou aproveitar e vou colocar guarda-costas aqui para você entender essa lógica. Ó, isso aqui é igual a guarda-costas. O guarda-costas. O singular já vem com S. Como é que vai ser o plural? Vai só mudar o artigo. Os guarda-costas. É a forma de plural. Então, a única diferença é a flexão do artigo. Por quê? Porque nesse guarda você não vai mexer, porque é verbo. Guarda-costas, esse guarda é de guardar as costas de alguém. Não é o guardinha. É guarda, de guardar. Então, é guardar as costas. Então, o guarda-costas e os guarda-costas. Entendeu? Beleza. Então, porta-luvas vai ser os porta-luvas. Só vai mudar o artigo. Manga rosa é regra geral ou é caso especial? Eu tenho substantivo mais substantivo. E não é um tipo de manga, manga rosa? É um tipo de manga. Então, o segundo substantivo está especificando o primeiro. Só o primeiro varia. Mangas rosa. Plural de peixe-espada. Peixe é substantivo. Espada é substantivo. É regra geral ou é caso especial? Peixe-espada, espada está especificando o peixe. Então, segundo a gramática, é um peixe do tipo espada. Então, só o primeiro varia. Peixes-espada. Aqui, eu preciso registrar a crítica de alguns autores. Alguns autores dizem a gramática está errada, porque peixe-espada, espada não é um tipo de peixe. Gente, vocês sabiam? Vocês sabiam que muita gente critica esse plural aí da gramática, dizendo que a gramática não sabia que peixe-espada era um mamífero, não era um peixe? Olha, gente, tem muita loucura por aí. E faz sentido isso. Então, mas é isso que vale para a prova, tá? Plural de peixe-espada, para a gramática, peixe-espada é um tipo de peixe. Mas parece que a história não é assim, não, porque peixe-espada é um mamífero. Enfim, intrigas à parte. Vale o que está aqui. Peixe-espada é um tipo de peixe, então só o primeiro elemento varia. Puro sangue. O mais legal de plural é que você tem que entender os elementos do composto, senão você não vai saber fazer o plural. É por isso que uma questão assim pode complicar bastante em prova. Você não tem como decorar essas 50 palavras que eu estou colocando aqui. Então, como é que você vai saber na hora? Você vai ter que avaliar as partes do composto. Para isso, você tem que saber distinguir um substantivo, um adjetivo, um advérbio, entendeu? Então, olha só, como é que vai ficar o plural de puro sangue? Sangue é substantivo, o sangue. É assim que você tem que ir pensando. E puro não está modificando sangue, então puro é adjetivo. Pronto, eu tenho... Agora sim, agora eu já sei como é que eu vou fazer. Eu tenho duas classes variáveis, é a regra geral. O plural de puro sangue é puros sangues. Ó, mesmo raciocínio vai acontecer aqui. Lugar comum. Lugar é substantivo. E comum é adjetivo. É um lugar que é comum. Pronto, então estamos falando da regra geral. Os dois variam, são classes variáveis. Lugares comuns. Tudo bem? Arranha-céu. Arranha é verbo. Céu é substantivo. Plural de arranha-céu é arranha-céus. Plural de primeira-dama. Primeira é numeral. A primeira. E é a dama substantivo. Então, eu tenho classes variáveis. Primeiras damas.
Plural de contra-ataque. Contra é prefixo, é classe invariável. Ataque é substantivo, ó. Prefixo mais substantivo. Prefixo não varia, então vai ficar contra-ataques. Plural de abaixo assinado. Abaixo é advérbio. Assinado é adjetivo. Plural de abaixo assinado, o abaixo não varia. Então vai ficar abaixo assinados. Entendeu? Porque abaixo é advérbio de lugar. E assinado é o adjetivo, é o documento assinado. Então, percebeu por que ficou assim? Leva e traz. Leva é verbo, traz é verbo. Verbo não recebe S. Então, para fazer o plural, você vai ter que flexionar o artigo. Os leva e traz. Plural de papel moeda. Raciocine comigo. Verifique se é regra geral ou é caso especial. Papel é substantivo. Moeda também é. A moeda é o papel e é a moeda. Moeda não está especificando, não é um tipo de papel, então estamos diante do caso especial. Só o primeiro varia. Papéis, moeda. Plural de vice-diretor. Vice é prefixo, não varia. Diretor é substantivo. Então, como é que vai ficar? Vice-diretores. Plural de batata doce. Batata é a batata, substantivo. Doce está qualificando batata, é adjetivo, é a batata que é amarga, azeda, gostosa, ruim, doce. Batata doce, os dois variam. Batatas doces. Porque é substantivo mais adjetivo. Caminhão tanque. Caminhão é substantivo. Tanque também, o tanque. Então, eu tenho substantivo. Você está vendo aquele macete de colocar o artigo antes? É o caminhão e o tanque. Então, eu tenho aqui dois substantivos. E o segundo substantivo não está especificando o primeiro. É um tipo de caminhão. É um caminhão tanque. Caso especial. Só o primeiro varia. Caminhões, tanque. Plural de homem, rã. Homem, substantivo, o homem. Rã, substantivo também, a rã. Então, eu tenho substantivo mais substantivo. E não é um tipo de homem. Homem-rã é um homem à semelhança da rã. Então, o segundo especifica o primeiro. Plural de homem-rã é homens-rã. Plural de salário mínimo. Salário é substantivo. Mínimo é adjetivo. Então são classes variáveis. Plural de salário mínimo é salários mínimos. Substantivo mais adjetivo, os dois variam. Plural de mestre-sala. Gente, olha que legal. Hoje você vai sair daqui aprendendo a fazer o plural de samba-enredo, mestre-sala e porta-bandeira, mas sem decorar, entendendo a lógica disso. Quero ver você no carnaval, depois de tomar umas e outras, lembrar esse plural aqui. Ó, plural de mestre-sala. Mestre é substantivo. Sala também, porque é o mestre e a sala. Concorda? Concorda também comigo que mestre-sala é um tipo de mestre? É um mestre que vai fazer a sala para a porta-bandeira? É um tipo de mestre, olha que lindo. Olha a lógica disso, gente. Mestre-sala é um tipo de mestre. É um mestre para fazer a sala. Então, o segundo substantivo especifica o primeiro. Plural de mestre-sala é mestre-sala. Tudo tem lógica. É muito lindo isso. A nossa língua é demais. Ó, plural de porta-bandeira.
Porta. Qual é a classe gramatical de porta? Cuidado para não surtar agora, hein? Porta é a porta. Tá falando da porta aqui? Eu abri a porta. É essa porta aqui que a gente está mostrando? É a porta está fechada? Não. Porta aqui, nesse contexto, para pensar. Quem é a porta-bandeira? A porta-bandeira é aquela que porta a bandeira, que segura a bandeira. Olha que show, gente, que lógica. Porta, então, é verbo de portar a bandeira. E bandeira é substantivo. Ora, verbo não recebe S. Bandeira recebe. Então, o plural de porta-bandeira é porta-bandeiras. Essa é a lógica. Fechamos. Acabamos de resolver um dos assuntos que tem fama de serem os mais chatinhos da gramática. Aliás, hoje é só assunto que muita gente nem estuda, porque fala assim, eu nunca vou entender esse negócio, se cair na prova eu estou ferrado, porque eu não sei nada disso. Pra mim esse assunto é decoreba. Muita gente fala isso. Mas aqui entre nós, é decoreba? Será que é mesmo? Não. Espero que você tenha entendido a lógica. No próximo bloco, eu vou entrar com plural do adjetivo composto. Eu trouxe para você um exercício de fixação só de adjetivo composto. Vamos a ele. Vou rodar uma vinheta.